Quantas vezes uma coisa pequena estragou um dia inteiro seu? Quantas vezes você perdeu o seu dia reclamando? Quantos dias você perdeu para o medo, para a indecisão? E quando você vê, já se passaram 10, 20, 30 anos e você ainda não viveu a vida que você queria viver. Mas você sabe qual é a vida que você queria viver? Nesse vídeo eu vou te apresentar uma filosofia antiga que você pode começar a aplicar hoje mesmo. E através de 10 práticas simples, você vai desenvolver o poder de escolher como reagir diante das situações e não ser escravo dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Olá, me chamo Antônia Maria e esse é o episódio 10 da minha jornada de 180 dias para transformar a minha vida. Faz 2 anos que eu conheci essa filosofia e já há um bom tempo eu venho estudando, assistindo vários vídeos sobre o assunto, aplicando alguns ensinamentos dela na minha vida. E agora eu resolvi me aplicar realmente em estudá-la mais a fundo. A minha ideia foi trazer 10 práticas simples que você já pode hoje mesmo colocar em funcionamento na sua vida para sentir o impacto que essa filosofia pode ter sobre a sua vida. O nome da filosofia é o estoicismo e quando a gente ouve falar assim estoico, o que vem logo na cabeça? Um estoico. Na minha vem aquele homem barbudo lá da Grécia Antiga, enrolado num pano, né? E falando coisas difíceis. E realmente ela surgiu lá na Grécia, cerca de 300 anos antes de Cristo. Mas ela é uma filosofia muito atual. Hoje o que eu pretendo é transformar essa filosofia antiga em um guia prático. E quero ver até o final quantos vão se apaixonar por ela, assim como eu tenho me apaixonado dia a dia. E quem aqui vai ser o próximo estoico da história? Quem sabe daqui não vai sair um escritor, um filósofo dessa conversa tão simples que nós vamos ter aqui hoje. A primeira prática que a gente vai estudar hoje se chama a dicotomia do controle. Essa prática ensina que nós devemos aprender a diferenciar as coisas sobre as quais nós temos controles daquelas das quais a gente não possui controle. O grande problema é que a gente sofre muito tentando controlar o incontrolável. O trânsito, o que as pessoas pensam de nós, o tempo, nada disso está sob o nosso controle. Tentar controlar essas coisas como se a gente estivesse dando murro em ponta de faca. E essa prática estoica nos ensina a focar a nossa energia 100% naquilo que nós temos controle, que é o nosso pensamento, que é a nossa escolha sobre como reagir às coisas. Eu trouxe hoje aqui nesse vídeo como exemplo Nelson Mandela. Ele não podia controlar o apartheid, ele não tinha como chegar lá e falar para, acabou, não quero mais. Ele não tinha como controlar, mas ele tinha como controlar como ele ia reagir diante do apartheid. Então, ele escolheu se manter firme, se manter na luta, mesmo diante de tanta desgraça que ele via, diante de um cenário totalmente contrário, ele escolheu se manter firme nos seus valores, firme nos seus conceitos e continuar a luta. É o que ele podia fazer naquela situação. Um ex-escravo chamado Epíteto disse uma frase que eu vou parafrasear aqui. Na suma, ele quis dizer que a minha principal tarefa na vida é descobrir aquilo que eu posso controlar, aquilo que eu não posso controlar. E então focar as minhas escolhas naquilo que eu realmente posso controlar. Mas, Tânia, são tantas coisas nessa vida que eu não posso controlar, não tem como a gente amenizar isso, não? Tem sim, e quem vai nos ajudar com isso é a próxima prática. Ok, a próxima prática pode até parecer muito pessimista, mas confia em mim, vai ser uma das ferramentas mais importantes, mais potentes que você vai encontrar na vida. Os estoicos a chamam de premeditatio malorum, que significa prever os problemas. A gente é pego de surpresa muitas vezes na vida, né? É uma doença que aparece, uma demissão, e como a gente não está preparado para isso, nossas reações são muito imprevistas. Nós reagimos com agressividade, com impulsividade, ficamos em choque, temos crise de ansiedade ou simplesmente nem conseguimos reagir. A ideia dessa prática não é você ficar na bad, mas é você estar preparado para o pior cenário possível. Então você vai se preparar mentalmente para resolver uma questão se ela vier. Talvez ela não venha, talvez não aconteça, mas se vier, você já está
mentalmente preparado para aquilo, você vai reagir com muito mais tranquilidade, com muito mais sabedoria, com menos medo. Eu tenho colocado em prática quando eu olho o meu calendário pela manhã. Quem tem acompanhado os meus vídeos sabe como eu construí a minha rotina, e eu tenho um calendário que todas as manhãs eu consulto esse calendário. Então, naquele momento, eu vou olhar o que é a tarefa importante, a mais importante, e vou pensar ali o que pode acontecer de errado para que eu não consiga realizar aquela tarefa. E se eu não conseguir realizar, como eu vou fazer para solucionar a não realização dessa tarefa? Então, assim, é se preparar mentalmente mesmo para as questões que vão vir durante o dia. Marco Aurélio, que era um imperador e era um estoico, ele sempre anotava no final do dia: hoje encontrei pessoas ingratas, pessoas arrogantes. Então, assim, ele já se preparava para lembrar de que ele iria encontrar esse tipo de pessoas. Ah, Tânia, mas dá trabalho todo dia pensar tanta coisa. Ninguém disse que seria fácil. Se você continuar fazendo o que 99% das pessoas fazem, você vai ter o mesmo resultado que 99% das pessoas têm. E qual é o resultado que 99% das pessoas ao seu redor têm? É estar vivendo a vida que ela não deseja, uma vida que ela não quer para ela. Então, se você não quer ter esse trabalho, pode parar o vídeo e voltar para a sua vida. Agora, se você quer realmente, de fato, mudar a sua vida, continua comigo até o final e nós já vamos para a terceira prática. Essa próxima prática, ela se liga lá com aquela primeira, mas ela dá um passo além. Você não só vai aceitar o que você não pode controlar, mas você vai aprender a amar o que a vida te reserva. A gente vive reclamando do que aconteceu, reclamando de que não é assim que eu queria, reclamando de não ter alguma coisa, do que nós não temos. E esse tipo de pensamento é o que gera mais sofrimento na gente. O nome dessa prática é Amar o Destino. E ela ensina que a gente deve abraçar cada evento da vida, seja ele bom ou ruim, como sendo necessário. Não sei se vocês viram um filme chamado 127 Horas. É um filme de um alpinista que ficou preso em uma montanha. Gente, está passando caminhão aqui toda hora. Hoje vai ficar bem barulhento, porque eu não sei que tanto caminhão está passando aqui hoje. E nesse filme, o alpinista fica preso em uma montanha, cai uma pedra sobre o braço dele, e ele foi para essa montanha sem avisar ninguém para onde estava indo. Então ninguém tinha assim um lugar muito isolado, ninguém sabia onde ele estava. Era impossível alguém ouvir assim, não sei que fosse um enviado de Deus, seria impossível. Mas mesmo assim ele resistiu ali 127 horas. Realmente ele foi muito forte e ficou ali, né, uma semana com pouquíssima água, sem se alimentar, sem comida. E o que uma pessoa de mente fraca faria? Ficaria ali definhando até desistir da vida e acabaria falecendo. E esse alpinista tomou uma atitude drástica. Ele amputou o próprio braço com um canivete. A cena é terrível no filme. Ele vai pedacinho por pedacinho, cortando o próprio braço. E foi a única forma que ele encontrou de se libertar daquela situação. E ele conseguiu se salvar. Inclusive, no fim do filme, fala que ele continua explorando as montanhas. É bem corajoso, inclusive. Mas aí é você entender a mensagem que esse filme passa. Que diante daquela situação, a gente tem que aceitar o diagnóstico que foi dado, a gente tem que aceitar a demissão que já foi entregue e procurar o tratamento, procurar a solução. Mais uma vez, como disse Epíteto, não deseje que as coisas sejam como você deseja. Deseje que elas sejam como elas são. E assim você se liberta da angústia do desejo. Ih, Tânia, agora pesou o clima, hein? Calma, que nem tudo nessa filosofia é tão tenso, e agora a gente vai ver que num mundo de reações instantâneas, a pausa é um superpoder. Se alguém te ofende lá no Instagram, o que você faz? Responde na hora. Se alguém te xinga no trânsito, você xinga de volta na hora. Quer dizer, a gente age por impulso e quase sempre se arrepende depois. A prática estoica de refletir antes de reagir ensina a dar um espaço entre o estímulo e a sua reação. Quando algo acontecer, dá alguns passos para trás, dá um tempo de silêncio. Sêneca dizia que o melhor remédio para a raiva é a demora. Ele sugere que você peça a sua raiva para dar um tempo, para que a sua razão possa avaliar a situação. O mestre Splinter das Tartarugas Ninjas é um ótimo exemplo dessa prática. Enquanto as tartarugas ninjas chegam, né, agitadas, explosivas, já querendo chegar, batendo em todo mundo,
Ele é aquele de cabeça fria, que dá um passo para trás para refletir e avaliar a situação para escolher qual é a melhor ofensiva. Já sente uma calma no ar? Então feche os olhos comigo, pensa aí aonde você está agora. O passado já foi, o futuro ainda não chegou e tudo que você tem é o agora. Essa prática que vamos entender agora se chama Viva o Momento Presente. A nossa mente é uma máquina do tempo desgovernada que ou está remoendo o passado ou está planejando o futuro. Raramente a gente para viver o presente. E essa técnica nos ensina que nós devemos aprender a ancorar a nossa atenção no aqui e no agora. Na tarefa que você está fazendo, na sua respiração, no momento presente. E toda vez que a sua mente começar a querer devagar, a querer viajar, você gentilmente se chama de volta ao presente. Pensa comigo agora na cena do Rei Leão, onde o Mufasa está explicando para o Simba o ciclo da vida. Ele não está preocupado com as hienas que possam atacar o covil, ele não está preocupado com a falta de chuva que possa atingi-los, ele não está remoendo os erros que ele cometeu enquanto era um jovem rei. Ele está, naquele momento, cumprindo uma tarefa importante, que é ensinar o seu filho sobre o ciclo da vida. Então, ele está presente, focado naquele momento. Marco Aurélio nos ensina: dê a si mesmo um presente, o momento presente. A vida é o que vivemos aqui e agora, não é desperdício. Não viva a vida do outro o tempo inteiro pelo celular, não viva ansioso pelo seu futuro ou triste pelo seu passado, viva o agora. Essa prática até parece simples, mas não é tão simples assim. Ela requer prática e disciplina. Mas você acha que é fácil desenvolver disciplina, sim? Para os estoicos, ter liberdade não é fazer o que você quer. Liberdade é ser dono de si mesmo. Entendeu essa frase? Liberdade não é fazer o que você quer. A verdadeira liberdade é ser dono de si mesmo. Em muitos momentos nós somos escravos das nossas próprias vontades. A vontade de comer mais um doce, a vontade de ficar mais um tempo no sofá. E essas vontades geralmente nos impedem de alcançar aquilo que nós mesmos almejamos, os nossos objetivos. E elas nos deixam fracos. E essa é a próxima prática estoica. Trate a autodisciplina como um músculo a ser trabalhado. Comece pequeno. Faça pequenos desafios a você mesmo. Acordar na hora que você combinou. Se eu quero aprender a ler mais livros, eu vou começar lendo uma página por dia. Então, faça pequenos desafios a si mesmo e comemore cada pequena vitória. Já passamos do meio do vídeo, você já pode comentar aqui o quanto essa filosofia vai mudar a sua vida. Essa conexão que a gente vai construindo aqui, vocês comentando, eu respondendo, outras pessoas respondendo também, já são uma prática para o próximo ensinamento, que é pratique a simpatia. Os estoicos acreditavam que nós somos todos parte de um só corpo, de uma só comunidade, a comunidade humana. Mas nós nos sentimos muitas vezes isolados, porque a gente se vê como eu e os outros como eles. E essa mentalidade faz com que a gente se sinta isolado, solitário. Lembre-se que cada pessoa com quem você se encontra no seu dia a dia está também travando uma batalha interna, está também travando as próprias batalhas, e você não sabe qual é essa batalha, o que essa pessoa está passando. Então, pratique a empatia. Tente entender o que o outro pode estar passando antes de julgar. Tem uma frase famosa de Sêneca que é muito interessante, que ele diz assim: se alguém te feriu, ou ele é mais forte ou é mais fraco que você. Se ele é mais fraco, poupe-o. Se ele é mais forte, poupe-se. Quer dizer, a gente não sabe com quem está lidando. Essa talvez tenha sido a prática mais difícil de engolir até aqui, né? Por que eu tenho que lidar com os problemas dos outros? Se o problema é dele, ele que lide com os problemas dele. Se meu chefe fica nervoso comigo, é claro que eu também vou ficar nervosa e tenho o direito de explodir. Já ficou nervoso aí também? Quase deu um chute no cachorro que passou aí porque quase te fez tropeçar? Sim. Então você precisa ouvir a próxima, a 8ª prática, que é: pare de culpar os outros e assuma responsabilidade pelos seus atos. Pare de culpar as circunstâncias, pare de culpar as pessoas, assuma a responsabilidade. É muito mais fácil apontar o dedo do que assumir as responsabilidades.
Ah, foi culpa do trânsito porque eu cheguei atrasada. Eu respondi assim porque ele foi grosso comigo. E essa mentalidade tira da gente todo o poder de mudança. As circunstâncias externas não definem quem você é, elas só revelam quem você é de verdade. Não importa o que aconteça com você, o que importa é como você escolhe reagir a isso. Lembra daquele filme A Procura da Felicidade? Nele, Chris Gardner teria ali todas as desculpas do mundo para não ser ninguém na vida, para dar totalmente errado na vida. Mas ao invés de ele escolher culpar o sistema, culpar a esposa, culpar a falta de apoio, ele escolheu fazer o que ele podia fazer com o que ele tinha nas mãos. Ele entendeu que reclamar dos outros não ia alimentar o filho dele, não ia mudar em nada a vida dele. E ele assumiu o controle e a responsabilidade pelas reações dele. Agir é a resposta. Então começa a praticar a ação já curtindo esse vídeo. É a primeira ação que você vai ter para dar o start de mudança na sua vida. Curtir esse vídeo não vai te custar nada e já é um treinamento para a próxima prática que nós vamos aprender, que é pratique a gratidão. O mundo, as redes sociais, o tempo todo nos mostram o que nós não temos. Aquilo que eu precisava ter e não tenho dinheiro para comprar. E nesse sistema, nesse cenário, praticar a gratidão é quase que um ato de rebeldia. E o ensinamento agora é: separe um momento no seu dia para meditar sobre o que você tem, para agradecer as pequenas coisas que você tem. Não precisa ser nada grandioso. É o café quentinho que você tem, é um cobertor gostoso que você tem para dormir. Agradecer pelas pequenas coisas. Eu sou cristã e nós, como cristãos, já temos essa prática, ou deveríamos ter, né? De realizar orações. Então, nessas orações, geralmente a gente pratica esse momento de gratidão. Mas mesmo para nós, esse momento pode se tornar automático e a gente tem que ter cuidado para, de fato, observar o que a gente tem e ser grato de verdade, de coração aberto. E a última prática que nós vamos estudar hoje tem também muito a ver com os ensinamentos de Cristo. Eu já falei que esse canal ele não é focado em evangelismo ou no público cristão, mas eu sou cristã e é óbvio que eu vivo sob a influência desse pensamento cristão e vez ou outra ele vai se derramar em alguns vídeos. E essa próxima prática estoica nos leva a pensar sobre a morte. O nome dela é Memento Mori. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas é lembre-se da morte. Mas fica calmo, isso não é para ser um momento mórbido, pelo contrário, é para dar mais vida à sua vida. É para você se lembrar de que a vida é breve e de que a morte vai chegar. Às vezes a gente vive como se tivesse todo o tempo do mundo e esquece que não, que a nossa vida aqui é breve e é finita. E às vezes deixamos conversas importantes, deixamos pessoas importantes passarem por nós dia a dia sem pensar que a morte pode estar ali daqui a uma hora, daqui a poucos instantes. Marco Aurélio dizia assim: não haja como se tivesse 10.000 anos de vida, a morte paira sobre você. Enquanto você vive, viva e seja bom. Voltando lá no Rei Leão, quando ele fala do ciclo da vida, Mufasa não fala da morte com tristeza ou com medo. Ele fala dela como um fato e isso lhe dá a oportunidade de viver essa vida com mais propósito e focado. Lembrar que a vida é finita te ajuda a separar o que realmente importa do que é apenas ruído. E o cristianismo completa esse pensamento estoico, nos lembrando de que existe vida após a morte, nos lembrando de pensar no que vem depois da morte, para viver o agora de acordo com a sua crença de eternidade. E com essa prática, que foi a última, hoje nós encerramos os ensinamentos da filosofia estoica, e você pode perceber que, apesar de muito antiga, é uma filosofia muito atual, totalmente aplicável para a nossa vida, mas se tornar um estoico não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, não precisa se afobar, ter ansiedade de se encaixar, de se enquadrar totalmente em todas essas práticas. Aos pouquinhos eu tenho encaixado todas essas práticas no meu dia a dia. E, por fim, acontece igual como é para a gente tomar banho, que a gente já não precisa mais pensar no que vai fazer, ou dirigir, você já não dirige pensando, agora eu passo a marcha, agora
Aquela pessoa que ela apanhou aquela prática, ela já faz aquilo inconscientemente e vai se tornando algo natural na nossa vida, vai fluindo na nossa vida. Então, escolha um desses ensinamentos, comece a praticar um por um e aos pouquinhos você vai sentir o impacto que essa filosofia vai ter sobre a sua vida. E talvez você se apaixone por essa filosofia do mesmo jeito que eu me apaixonei. Lembre-se do lema deste canal: viver a vida sem pressa, mas com propósito. Tem dia que o mundo pesa, a gente esquece de escutar aquela voz suave e mansa que insiste em nos lembrar. A vida não é corrida, é caminho a se trilhar, com calma, com sentido, com coragem pra mudar.